Ó Deus amado, somos gratos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos permite estarmos reunidos. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos amparado, tem nos direcionado, nos guiado através da luz da Tua Palavra e do poder do Teu Espírito Santo. É nisso que nós fiamos, Senhor, a nossa confiança de estarmos seguindo os Teus caminhos e agradando o Teu coração. Não por nós, mas pelo Teu poder em nós. E é isso que pedimos mais uma vez nessa manhã, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, que aprendamos, Senhor, da Tua Palavra, para que vivamos nesse mundo como sal e luz, glorificando o Teu nome, agradando o Teu coração e também expressando a Tua glória diante das trevas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis nesse estudo dessa manhã. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos aí então na terceira parte, desse estudo sobre absoluto e relativo segundo as Escrituras. E o que nós já vimos então? Nós vimos na última aula que nós aprendemos que o domínio próprio é um dos principais frutos do Espírito em nós. Ele é o que nos capacita a não sermos dominados por convites pecaminosos, bem como não sermos escravizados até por coisas lícitas. Nós entendemos que algumas coisas que são lícitas não são proibidas por Deus, está na categoria das coisas que são adiáforas ou coisas neutras. Mesmo assim, ela não pode exercer domínio sobre nós. Nós temos que ter domínio sobre todas as coisas, ok? Vimos também que até as coisas lícitas, dependendo da situação, como eu disse também, estou praticamente repetindo o que eu disse na primeira frase, dependendo da situação, essas coisas lícitas podem tornar-se um vício, causando dependência e levando-nos também a pecar. Na sequência, tudo o que se torna senhor, ou Kyrios, lembram-se do termo Kyrios, em nossas vidas, é um ídolo, ou torna-se um ídolo também, e precisa ser eliminado, ok? Trabalho, lazer excessivo e outras coisas que são lícitas, a gente precisa ter domínio sobre aquilo, Deus nos deu o seu Espírito Santo de poder, de amor e de moderação, não de covardia, mas para que a gente possa ter domínio sobre todas as coisas, Existem também coisas que são inconvenientes para uns, mas não para outros. Isso dependendo então da situação. Lembram-se que nós falamos na semana passada sobre o que é circunstancial, o que é situacional, Conforme a gente aprende com o Dr. R.C. Sproul, nós vimos isso, Ele nos ensina sobre essa questão do que é situacional, e que pode ou não ser um engodo, um pecado para alguns, ou até mesmo uma má conduta inconveniente para alguns, para outros já não. Então, nestes casos de coisas neutras, coisas que são inconvenientes para uns, mas não para outros, nesses casos, não precisa haver uma conduta padrão, ou seja, todo mundo seguir aquela regra. Eu não gosto de comer banana, e por isso então toda a igreja vai deixar de comer banana, Não, isso é uma coisa minha, é uma coisa particular minha. Eu acho que, por exemplo, vamos falar de uma coisa mais íntima. Eu não vou falar de Coca-Cola hoje, tá? Prometo. Uma coisa que realmente eu gosto, por exemplo, de ficar estudando com o celular do lado. Alguns têm dificuldade com isso, porque o celular toda hora chega mensagem e tal, atrapalha o estudo. Outros têm domínio sobre isso, não ligam para isso. No momento, eu não ligo para isso. Não sei se eu estou fazendo certo ou errado, mas para mim, no momento, na situação, ela não está me afetando nos meus estudos. Para outros podem afetar. Agora, eu não posso criar isso um padrão. Dizer que todo mundo tem que fazer a mesma coisa que eu faço. É uma coisa que não sendo imoral, ou seja, não ofendendo a lei moral de Deus, é aquilo que é neutro, então não precisa ter essa conduta padrão, O que é pecado, o que não é pecado, e assim sucessivamente, tá? Continuando, hoje vamos entrar então naquele exercício que eu sugeri na semana passada,
o exercício para nós examinarmos alguns textos. Vocês lembram? 4 textos, né? Para nós examinarmos. Perdão. Então, nós vamos examinar nesse texto aquilo que se diz em música, né? Aquilo que se diz a nível de estudo dentro da música, o contraponto. São contrastes que se tornam harmoniosos, não é? Que apesar de serem contrastes, parece até como é que eu posso dizer assim? Uma coisa contrária, né? Um contraste harmonioso. Mas é isso. Alguns textos falam de maneira diferente de um mesmo assunto, mas que eles se complementam ou eles se harmonizam e trazem um ensino mais amplo, né? Então vamos lá. Gálatas 5, 19 a 21. Abram sua Bíblia comigo em Gálatas 5, do verso 19 até o verso 21. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós vamos pegar um exemplo aqui da ira. Vamos pegar o exemplo da ira. Percebemos aqui que a ira é um dos pontos que eu, particularmente, tive muita dificuldade para compreender. É um exemplo clássico daquilo que a gente pode ter na Bíblia, de alguma coisa que em alguns momentos pode ser pecado, em outros momentos pode não ser. É relativo, né? E depende das circunstâncias. Então, a ira é um dos pontos que mais me chama a atenção. Demorei para aprender sobre isso, pode-se dizer assim, né? Demorei para entender, porque a condenação, às vezes, que a gente se ira com facilidade diante de algumas coisas, nos levam a gente a achar que estamos pecando, né? Em alguns momentos até sim, em outros momentos não. Mas demorou para isso entrar na minha cachola, né? Coração duro, demora para aprender, mas eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que dá para a gente extrair das Escrituras, né? Então vamos lá, quando a ira é pecado? Aqui então você viu que a ira está classificada como um pecado ou obra da carne, né? Então a ira é pecado quando ela é uma obra da carne. Obra da carne significa sim uma atitude, obra. Percebam que a palavra obra, por que a palavra obra? E não sentimentos da carne. Vocês entenderam? Por que obra da carne? Porque ela parte para uma ação. Ela leva a uma ação. Geralmente leva a uma ação, ou através de palavras, ou através de ações mesmo, né? Então a gente precisa entender isso, obras da carne, né? Com o objetivo de quê? De satisfazer o desejo da carne. Veja o versículo 16 desse mesmo texto. O que é que Paulo diz aí? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Toda vez que eu me iro para satisfazer o meu eu, satisfazer a minha carne, isso é pecaminoso. Pecaminoso. Calma que ainda tem outros textos que vão ampliar um pouco mais o nosso entendimento. Tá bom? Eu senti ira porque mexeram numa coisa que eu gostava tanto, ou então a coisa não saiu do jeito que eu queria, e eu fico irado por causa daquilo. Sentimento de ira, ok. Então eu preciso tomar cuidado com isso, né? É um sentimento. Talvez ainda não tenha partido para a obra. Agora presta atenção nos outros pecados que estão relacionados junto com a ira. Todos eles aqui mostram, além de sentimentos, mostram também ações, né? Ações. Por exemplo, vou pegar um aqui bastante contundente. Prostituição. A prostituição é pecado, e Paulo termina dizendo que todos os que praticam esse tipo de coisa não herdarão o reino de Deus, correto? Então nós podemos dizer que prostitutas não herdarão o reino de Deus. Prostitutas, correto? Correto, irmãos. Ora, mas Jesus diz que prostitutas vos precederão no reino de Deus. Aquelas que foram prostitutas, convertidas a Cristo, deixaram o seu mau caminho e se santificaram. Como Paulo disse, nós vimos
um áudiozinho que eu gravei essa semana. Capítulo 6 de 1 Coríntios, o versículo final, diz que tais foram alguns de vós, mas vos santificastes, mas vos lavastes, vos convertestes a Cristo, fostes alguns de vós. 1 João também diz que aquele que peca encontra misericórdia quando ele confessa. 1 João capítulo 1 diz, confessem os vossos pecados e o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. Quando vamos supor que um dia eu me prostitua, e o Espírito Santo toque no meu coração, eu me arrependa e volte para Cristo. Eu vou para os céus ou não? Se eu permanecer em santidade, sim, eu vou. Porque eu não vivo praticando aquilo. Então não é uma obra constante, uma coisa que é da minha carne, da minha natureza. Porque a minha natureza não é mais uma natureza carnal, embora eu tenha as duas naturezas guerreando dentro de mim. Perdão, irmãos, desculpe, vocês vão ter que aguentar uns tossidos de vez em quando. Hoje, nós temos duas naturezas que vão guerrear. Em alguns momentos, por causa de uma falta de relacionamento com Cristo, um enfraquecimento da minha fé, um desânimo, ou até mesmo uma má conduta minha, eu posso entrar pelo caminho do pecado. E pecando, o Espírito Santo, se eu sou verdadeiramente cristão, crente, ele vai tocar no meu coração e eu vou abandonar aquela obra e vou voltar para Cristo. E uma vez perdoado, a Bíblia diz que nós somos mais alvos que a neve. Desculpa lidar com esse texto. Somos mais limpos do que a neve, tá bom? Então aí estamos limpos diante de Deus. Eu não vivo na prática daquilo, né? Então é isso. Quando ela não é egoísmo, orgulho, coisas da carne, então a ira, quando ela é parte de um coração que quer satisfazer os desejos da carne, um coração orgulhoso, ela é pecado, né? Segunda hipótese, segunda possibilidade, segundo texto, Efésios 4, 26. Abram comigo. Depois de Gálatas, você tem Efésios 4. No versículo 26 e 27, Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Presta atenção. Aqui, quando a ira, nesse texto eu escrevi assim, eu não sei se eu fui feliz aqui na colocação, né? Quando ela é quase pecado, né? Ou ela é um trampolim para o pecado. Presta atenção. A gente precisa compreender que nós vamos chegar daqui a pouco, existem dois tipos de ira. A ira santa, uma ira justa, uma ira que não é pecado, um sentimento que não é pecado, e uma que é pecaminosa, como nós vimos nesse primeiro texto de Gálatas, que é pecado, quando ela é fruto da carne, desejo para cumprir o desejo da carne, ok? Mas aqui em Efésios, Paulo diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Ele está dizendo que há uma ira que ainda não é pecado, né? Você não pecou por ter aquela ira no seu coração. Porém, Paulo não termina o contexto aí. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis, mas ele continua: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vamos fazer aqui algumas alegações tão profundíssimas e judaicas até, né? Precisa esperar até as 5 horas da tarde, quando o sol se põe, para você abandonar a ira. Ele está querendo dizer assim: abandone rápido esse sentimento. Não armazene ele no seu coração. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai dar lugar ao inimigo. Você vai dar lugar ao inimigo. Mas é uma ira justa. Ok, mesmo assim, cuidado, porque ela é um sentimento que dentro de nós, ele pode transformar aquilo que é justo e bom e puro em algo pecaminoso que pode me levar a reagir de uma maneira inconveniente, de uma maneira pecaminosa. Então cuidado com a ira no seu coração. Paulo está dizendo assim: apesar de que a ira que você pode ter no seu coração talvez seja uma ira justa, cuide para que ela não te domine, não fique focado nela o tempo todo. Lance para Deus, deixe para... Isso aqui é o outro ponto que nós vamos entrar daqui a pouco. Então, tome cuidado com a ira. Nós somos pecadores. O sentimento, quem colocou isso dentro de nós foi Deus. Todo crente, mesmo convertido, tem o Espírito Santo lá dentro dele, mas ele ainda fica irado de vez em quando. Por que, Senhor?
Porque é um sentimento normal que vem de Deus. Porém, o nosso sentimento é diferente de Deus. A nossa ira é diferente da de Deus. Porque Deus ira-se de maneira santa, justa e perfeita. E nós não. Por vezes, nós misturamos aquilo que é justo com aquilo que é vingativo. E eu quero, então, fazer justiça com as minhas próprias mãos. Isso é um grande erro, é pecado. Reagir em cima disso. Então, todo sentimento de ira, justo ou injusto, não deve ser, deve ser restringido e eliminado, pois pode levar à ação pecaminosa. Abra também para nós confirmarmos esse ponto aí, Tiago 1, 19 e 20, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Raramente nós vamos conseguir reagir com o coração irado de uma maneira que seja boa, de uma maneira positiva. Difícil. É lógico, quando um pai... pois não, Rodrigo. A origem das nossas ações, se não dirigidos pelo Espírito, provém do coração enganoso. Sim. Por exemplo, até um sentimento de alegria. Exato. Temperado com pecado, vira euforia, vira, né? Sim. Qualquer sentimento que... Se for, né, permeado por pecado, acaba cedendo. Justamente. A tristeza. Sim. Uma coisa que eu luto, como o Rodrigo está falando, todo sentimento que parte da carne, ele pode ser pecaminoso. Por exemplo, um sentimento que eu luto muito comigo, pessoalmente falando, é o sentimento de covardia, é o sentimento de ansiedade, um sentimento de depressivo mesmo, tristeza profunda. Como Deus tem trabalhado na minha vida para eu poder lutar contra isso? Primeiramente, eu achava que eu não era nem crente, quando eu tive esse sentimento. Deus mostrou, não, todo mundo tem esse tipo de tristeza. Teu próprio Senhor angustiou-se até a morte, quando ele estava no Getsemane, né? Então ele teve esse sentimento humano, né? Prestes a apartar-se do seu pai quando estava para ir para a cruz. Mas então, como lutar com isso? Entender que, primeiro, todo mundo tem esse sentimento. Segundo, eu não vivo o tempo todo nesse sentimento. Tem momentos que eu busco, e mesmo passando longo período dentro desse sentimento de profunda tristeza, eu entendo que, ainda assim, eu estou buscando de Deus uma saída. Às vezes a saída não vem de forma imediata, mas ainda nesse período, por causa da minha reação, é o próprio Espírito de Cristo fazendo com que eu busque uma saída para aquela situação de profunda tristeza. Então isso consola o meu coração e me mostra, Deus está comigo, Deus está em mim, e o seu Espírito está reagindo. A minha carne não, mas o seu Espírito reage. Então, Senhor, eu estou nas tuas mãos, sou grato a Deus por isso. É uma forma de consolo, não é mesmo? Então nós não vivemos naquilo, né? Então é uma situação dessa. Terceira situação, aquele salmo que nós propusemos, 139, 21 e 22. Alguém sabe me dizer quem escreveu esse salmo? Quem escreveu esse salmo aí? Davi. Davi escreveu esse salmo. Ele era um homem segundo o coração de Deus, concordam? Ele teve muitas falhas, mas ele se arrependeu e continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Ele nunca mudou. Deus nunca mudou o sentimento dele com a respeito de Davi. E ele escreve isso aqui, veja lá. Vamos abrir. Salmo 139, versículos 21 e 22. Ok, vamos lá. Não aborreço eu, quem está falando aqui? Davi está falando. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, com muita ira. Eu aborreço essas pessoas com muito ódio. Eu odeio esse... É pecado falar isso, gente. Davi pecou e ficou registrado aqui na Bíblia. Não, Davi não pecou. Não pecou. Ele odiou a coisa certa para odiar. Deus odeia certas coisas.
E Davi harmonicamente com Deus, sei lá, em harmonia com o sentimento de Deus, ele não peca. Ele aborrece os que aborrecem a Deus e abomina os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. São inimigos. O crente tem inimigos? Tem inimigos. Não vamos fazer aqui colocar uma situação para o crente muito apaixonante, muito bonitinha e cor-de-rosa. A vida cristã não é cor-de-rosa. A vida cristã é uma vida de batalhas, principalmente contra o nosso próprio inimigo. Nosso maior inimigo é o nosso eu. Esse é o nosso maior inimigo. Segundo inimigo, diabo, não é? E existem homens e pessoas que são sim contra Cristo, contra Ele, a sua igreja, contra a sua fé. São nossos inimigos também. Nossa luta não é contra carne ou sangue, eu sei. Porém, eu preciso tomar cuidado com essas pessoas, de carne e osso. Temos que tomar cuidado. Então, quando a ira não é pecado, quando está em harmonia com a justiça de Deus. A visão da soberania de Deus faz com que enxerguemos como Deus enxerga. Se você pega o contexto do Salmo 139, o que Davi fala? Davi fala assim: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Esse Salmo expressa a soberania de Deus, expressa a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência. E quando Davi olha para esse Deus, ele diz assim: que Deus maravilhoso, é esse o meu Deus. Eu o amo, eu o sirvo e quero também sentir o que Ele sente. Eu me harmonizo com esse Deus, eu tenho comunhão com esse Deus. E assim o que Ele ama eu também amo, e o que Ele odeia eu também odeio. Então ele tem essa visão da soberania de Deus que faz com que ele se harmonize com a sua justiça, com a justiça de Deus. Por isso, até mesmo a ira que Davi sente, lógico, não estou dizendo que todas as vezes que Davi sentiu ira, foi justa, porque ele é um homem como nós, pecador, então ele pode uma hora a carne vencer e ele se sentir, ter uma atitude de ira errada e injusta, ok? Então, último ponto, Salmo 37, de 5 a 8, Salmo 37, de 5 a 8, 37, de 5 a 8, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. O contexto aqui, veja só, Davi estava passando um sofrimento muito grande porque ele estava sendo injustiçado. Ele estava sendo injustiçado. Você já foi injustiçado alguma vez? Então, aqui Deus está falando com Davi e ensinando Davi como reagir diante de uma injustiça. Uma situação que você tem razão, você está na situação correta, e mesmo assim alguém passa a perna em você, alguém te derruba, alguém faz alguma coisa injusta para você, e você sofre com aquilo, e você se ira com aquilo. Então, nesse caso aqui, nós temos que aprender a controlar a ira, e Deus ensina para Davi o caminho. Ele diz assim, também é possível, vamos ver o texto aqui, também é possível passarmos por injustiças e nos irarmos. Mas somos levados pelo Espírito Santo a entregarmos tudo à perfeita vingança e completa justiça de Deus. Davi, já logo no início, ele já coloca assim, entrega o teu caminho ao Senhor, agrada-te do Senhor, confia nele, que ele o mais fará. Ele vai fazer um dia, veja bem, no tempo de Deus, e na maneira de Deus, Ele vai fazer com que aquela injustiça apareça. E consequentemente vai mostrar que você estava do lado da justiça. Ele vai fazer a tua justiça aparecer como o sol ao meio-dia. Ninguém vai deixar de ver aquilo que é verdade, aquilo que é justo. Só que isso vem de Deus. Então, o Espírito fala assim para Davi:
ou melhor, Davi ensinando outras pessoas, né? Porque talvez ele já tenha aprendido aqui. Então ele diz assim, versículo 7, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa dos homens que prosperam em seu caminho hoje, né? Ou por causa daquele que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa essa ira. Deixa como? Entrega a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Como que você faz isso? Em oração. Pratique a oração. Às vezes a gente fala, mas só isso? Por que só isso? A Bíblia é cheia de versículos dizendo que a maior arma, uma das maiores armas que o crente tem é a oração. E aí vem alguém e fala assim, mas você é muito simplista, hein? Tem outra coisa para fazer. Eu quero fazer alguma coisa mais concreta, que eu possa palpar. Você não vai conseguir algo mais poderoso do que orar. Pois não, César? Amém. É verdade. Entre o meu trabalho e o trabalho de Deus, com certeza o de Deus é melhor, né? Para todos, não é mesmo? Então, é possível a gente passar por essa situação, mas a gente tem que entender, veja bem, o Espírito Santo, ele nos mostra o momento. Nós não podemos dizer assim, toda vez que eu parto por uma ira injusta, sempre a culpa é dos outros, alguém que me provoca e tal. Não, você não usou o domínio próprio, que é o fruto do Espírito que está em você. Você precisa assumir o erro e dizer assim, eu pequei, eu me irei indevidamente. Lógico, quando você parte para a ação. E aí você vai consertar com as pessoas que você ofendeu, e principalmente, primeiramente com Deus. Você vai pedir perdão para Deus. Agora, se não chegou nesse ponto de ofensa, nem para verbal e nem física, você não precisa pedir perdão para as pessoas, porque você teve um sentimento de ira. Trata com Deus, só você e Deus. Senhor, perdoa-me, ou Senhor, livra-me desse sentimento. Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento, mas ajuda-me, porque eu preciso do domínio que vem do teu Espírito. Enfim, você vai conversar com Deus, conversa com Ele, expõe isso para Ele, e Ele vai te auxiliar, não é mesmo? Então, nós temos que aprender a controlar a nossa ira, e mais uma vez eu digo, não importa se ela é justa ou injusta. O caso de Davi aqui, era uma ira justa, tá? Mas mesmo assim, o Espírito de Cristo fala para Davi assim, deixa essa ira, porque ela pode te levar a pecar. Cuidado, ainda que a origem dela seja boa e seja justa. Cuidado, porque nós somos maus e nós queremos pegar uma brechinha para poder nos vingar, para poder agir de maneira inconveniente ou pecaminosa, ok? Então está aqui, essa situação, né? Vocês entenderam? Todos os pontos que mostram para a ira, apontam para a ira, e todos estão nos ensinando no mesmo sentido. Qual é o sentido que nós precisamos aprender, que todos esses textos nos levam? Primeiro, a glorificar a Deus. Quando eu consigo controlar a minha ira e evito pecar, sempre eu estou glorificando a Deus. Em segundo lugar, quando eu tenho esse domínio, eu deixo de ofender as pessoas e, consequentemente, eu continuo com uma consciência boa diante de Deus. Ou seja, todas as vezes que nós obedecemos às Escrituras, nós glorificamos a Deus e nós abençoamos as pessoas e a nós mesmos, todas as vezes. Agora, eu quero fazer uma... Vocês conhecem esse cara aqui? É lógico que não. É um escritor, né? Ele chama-se João. E João, ele ouviu uma vez... Cristo apareceu para ele numa ilha onde ele estava preso e falou com ele. Olha só, eu quero que vocês identifiquem quem falou isso, para quem e por quê. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Está lá em Apocalipse 2:6. Quem falou isso? O Espírito, ou Cristo. Cristo falou para quem?
Para João. Para João falar para quem? Fala mais baixo. Para a igreja de Éfeso, né? Para Éfeso, para uma igreja, que nem a gente. Então, Cristo diz assim, vocês odeiam uma coisa, vocês estão de parabéns. Vocês têm a teu favor que vocês odeiam uma coisa que eu também odeio. Esse ódio é pecado? De forma nenhuma. Aliás, se o crente não tiver ódio pelas coisas que Deus odeia, ou ele não é crente, ou ele está em algum distúrbio aí de identidade, né? Ou algum problema aí que precisa ser tratado. Olha só, baseado mais ou menos nesse contexto, olha o que J. Bauman escreveu num artigo, que chama-se O Cristão e a Ira Justa. Só que ele cita John Stott. A frase é de John Stott, na verdade. E a frase é assim: há uma grande necessidade no mundo contemporâneo por uma raiva mais cristã. Nós nos comprometemos com o pecado de uma forma que Deus nunca se compromete. Ou seja, ele está falando assim, nós nos envolvemos e fazemos vista grossa com o pecado e nos comprometemos com o pecado de um jeito que Deus nunca faria. Em face do mal, não devemos ficar apáticos e sem raiva. Se Deus odeia o pecado, seu povo deve odiá-lo também. Que outra reação podemos esperar que a iniquidade provoque naqueles que amam a Deus? Dá para entender a ideia, o pensamento, né, o ensino de John Stott? A gente precisa compreender o seguinte: existe algum sentimento, e eu digo mais ainda, algumas ações que nós precisamos aprender. Isso aqui é extremamente complicado, porque a gente ter um sentimento de ira justa, já é difícil, somente quando a gente tem um coração humilde e ouve a voz do Espírito intercedendo dentro de nós, para ter uma ira justa. Segundo, ter uma reação ou uma ação justa é muito mais difícil. Porém, para quem tem comunhão com Deus, para quem está se relacionando bem com Deus, para quem está andando com Deus, para quem está permitindo o trabalhar de Deus na vida dele, o fogo de Deus transformando a sua vida, purificando as suas impurezas, se prostrando dia após dia nos pés de Cristo, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo, está crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, faz da palavra dele lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, tem uma vida de oração. A partir do momento no primeiro momento que o Espírito Santo diz para ele, você está em pecado, ele se arrepende imediatamente e volta para Cristo, essa pessoa está amadurecendo, e se ela está amadurecendo, ela está sendo capacitada cada vez mais a viver, até mesmo em reações. Vamos tomar um exemplo aqui, uma raiva cristã, madura, justa. Irmãos, quantos homens a gente já viu, homens cristãos, que se opuseram a políticos e fizeram o correto, fizeram aquilo que Deus queria que ele fizesse. Como? Falsos profetas, cristãos que se levantaram contra falsos líderes dentro de suas igrejas, iraram-se contra eles, têm raiva deles, e isso é bom e justo, porque eles estão difamando a palavra de Cristo. E se a gente não tiver essa ação, como podemos dizer que amamos a Deus? Talvez você não precise ter essa ação, vamos respeitar, porque nem todos terão a mesma reação, ok? Mas o sentimento de ira por uma coisa injusta, ele é normal que todos tenhamos. Todos os crentes terão, né? Isso é normal.
Talvez eu entrei muito mais na questão de estudar sobre a ira do que estudar sobre aquilo que é fugiu aqui o tema do assunto. Aquilo que é absoluto e relativo. Jesus amado. Aquilo que é absoluto e relativo. Fugiu um pouquinho. Eu entrei muito na ira. Por quê? Esse é um exemplo clássico daquilo que a gente precisa estudar muito. Eu fico muito satisfeito quando pessoas procuram ajuda com referência a especialmente esse tipo de coisa, e existem outros tipos de coisa na vida cristã, que a gente luta muito contra ela, sem compreender às vezes alguma situação, é pecado, não é pecado, ou posso ou não posso, a gente precisa de ajuda. Eu precisei de muita ajuda no passado, e esse era um ponto. A ira é clássica essa situação, né? Então, por isso eu aprofundei um pouquinho mais, aliás, vou continuar aprofundando um pouco mais. E eu quero tirar algumas conclusões. Primeiro, algumas conclusões dentro do que afirmam as Escrituras, nós aprendemos que, então vamos lá, voltando ao nosso assunto principal, né? O que são absolutos e o que são relativos dentro das Escrituras. Primeiro, tudo que é pecado, ou seja, tudo que é imoral, sempre será absolutamente pecado e trará consequências negativas. Aquilo que a Bíblia determina que é pecado, não tem negociação, ok? É pecado e ponto final. Segundo, tudo que é justo, tudo que é moral, tudo que Deus exige dos seus filhos, sempre será absolutamente justo, glorificará a Deus e trará boa consciência ao homem. Sempre. Terceira situação, tudo que é neutro, que nós chamamos de adiáfora, o que é amoral, ou seja, que não é nem imoral e nem moral. O que é neutro, relativo, será julgado por Deus conforme as circunstâncias envolvidas e as intenções do coração. As intenções do coração. Dentro dessas três regras, que não tem outras, aquilo que é pecado, não é pecado, que é neutro, tudo isso, dentro das Escrituras, é absoluto. Vocês conseguem compreender isso? Por que nesse terceiro ponto também é absoluto? Porque Deus não muda a regra do jogo no meio, Deus não muda as regras no meio do jogo, como muitos ministros fazem, criando novas leis. Deus não muda leis. O jogo já começou e Ele é fiel, e a sua palavra, Cristo mesmo promete que nem um tio nem um jota passará. E quem alterar a sua lei vai sofrer o dano lá no final das contas. O que é sim, sim, não, não, e o que passa disso não é de Deus. O que passa disso é do diabo. Ou seja, aquilo que Deus ainda colocou como neutro, também está dentro de um absoluto, no sentido de que Ele não vai punir as pessoas dentro das circunstâncias e das intenções do coração. Obviamente, se foram boas, justas, né? Então não vai ser punido. E aquilo que a pessoa praticar com má intenção de ferir alguém, de se vingar, Deus vai punir. Ok? Então Ele não muda essa regra, essas regras. Ele não muda essas regras. O crente aprende então, pelas Escrituras, o que Deus ama e o que Ele abomina. Então nós precisamos das Escrituras. Irmãos, se nós não estudarmos a Bíblia com muito afinco, com muito desejo, com muita fome de comer a palavra de Deus, você e eu não vamos conhecer a vontade de Deus. O crente não pode ser um crente que só abre sua Bíblia no domingo quando vem para a igreja. Ele precisa estudar todos os dias. E ainda vai ser pouco. Porque a grandeza da sabedoria de Deus, dos preceitos de Deus, são insondáveis. Então não é de qualquer jeitinho aí brasileiro que a gente vai empurrando com a barriga o estudo bíblico.
Você não vai conhecer as Escrituras e não vai conhecer a vontade de Deus. Consequentemente, quando nós conhecemos, aprendemos o que Deus ama e o que Deus abomina pelas Escrituras, então o crente, ou seja, os seus sentimentos, os sentimentos do crente, se equalizam, se harmonizam com os sentimentos de Deus. Aquilo que Deus ama, você também ama. Aquilo que Deus odeia, você também odeia. Ok? Precisamos entender isso, meus amados, não é? E a gente então vai crescendo amadurecendo para que nós possamos também aprender a reagir de uma forma que não seja pecaminosa, refreando nossas reações. Quanto mais nós nos enchemos da palavra, do Espírito de Cristo, estamos confessando pecados, porque o pecado nos separa de Deus. E aí então nós podemos ter mais comunhão com Deus, estarmos plenos do Espírito, nós podemos cada vez mais então estarmos reagindo da maneira que Deus se agrada, andando em conformidade com a sua vontade. E isso, quando Deus olha para nós, Ele vai falar assim: servo bom e fiel. Ou melhor, Ele vai falar assim: este é meu filho amado, em quem eu já tenho algum prazer. Lógico que Ele não vai falar que Ele tem todo o prazer dele, porque só em Cristo Ele tem, né? Você já está parecido com Cristo em algumas áreas, né? Isso é magnífico para nós, ok? Vocês querem fazer algum complemento? Pode falar, Breno. Sobre a questão da ira, mais uma ilustração assim. Sim. Eu, César e o Eduardo, a gente estava conversando sobre a situação do trabalho de César, que um bandido abusou de uma criança e matou ela, uma criança de 11 anos. E assim, nesse caso, a gente fica irado por esse tipo de injustiça que acontece, né? Exatamente. Desse tipo, e ainda mais um abuso em que o poder público teve várias omissões da criança estar em situação de vulnerabilidade, você ter lá ter visto várias vezes, não ter feito nada, e depois aconteceu um assassinato, né? Precedido de um abuso, né? Sexual. Certo. A gente se ira com essa circunstância, né? E a gente conversando, e assim, triste, por ver que o mundo não fez justiça, que o bandido provavelmente vai ser solto de maneira rápida, e assim, não é errado se irar com isso, mas se chega um ponto que a gente, desacreditado pelo Estado, que não está portando a espada justamente nesse caso, a gente fica pensando: será que a única solução é deixar ele na prisão e falar para os outros bandidos o que ele fez, para o tribunal de crime julgar? E aí assim, já deixa de ser uma ira santa para a gente querer fazer justiça, Justamente. vingança, né, pela própria ira do homem, Aham. pela própria justiça de Deus. Aham. Então aí Justamente. da oração e da gente tentar conter essa ira, para que essa ira não vire pecado. Um pecado. Justamente. Tentar resolver as coisas. Com certeza. Colocar diante de Deus, né? Como o Salmo 37 falou, orar a Deus e deixar essa situação para que Deus faça justiça. Sim, exatamente. Muito bem, Breno. É uma situação parecida. Quem conhece a vida de Dietrich Bonhoeffer vai entender alguma coisa nesse sentido, de uma proporção muito maior, não é? Exatamente, contra o nazismo, né? E ele foi um dos conspiradores, né? Foi envolvido, um pastor evangélico muito temente a Deus, né? Agora, há controvérsias aí. Será que ele agiu correto? Será que ele pecou? Como que está isso? Eu não vou responder isso para você. Eu tenho as minhas convicções, isso é pessoal, né? Mas é uma história muito interessante. Eu tenho um livro sobre a vida dele. É muito interessante a vida de Dietrich Bonhoeffer, né? Pois não, Raquel. Eu aprendi isso vendo Salmos imprecatórios, né? Sim. E ele pede para que Deus mate ele, os olhos dele, coisas horríveis. Sim. Isso mostra como a gente tem que lidar com isso, né? Porque antigamente eu achava que aquilo lá nem devia estar na Bíblia, né? Só que quando a gente vê uma situação injusta dessa, que nem essa que a gente está comentando, de Hitler, né? E a gente vê o Salmo imprecatório, Deus está ensinando para a gente como agir biblicamente. Justamente. Como agir. E falar para ele tudo que está no nosso coração, que realmente Perfeito. Deus, eu queria que se eu fosse lá e matasse ele. Mas eu não estou falando isso pro meu irmão. Estou
Para Deus. Exatamente. Uma lembrança muito boa. Gente, se você tem esse sentimento de que alguém cometeu injustiça com você, e você tem essa ira no seu coração, converse com Deus e fale a verdade. Ele não vai se espantar se você falar assim: ó Deus, eu queria que o Senhor furasse os olhos dele. Ó Deus, eu queria que o Senhor pudesse acabar com os filhinhos dele, com a esposa dele, para não ter mais essa geração de gente tão injusta nesse mundo. Coloca isso diante de Deus. Exponha mesmo em detalhes, mostre o seu coração. Você acha que Ele não sonda o teu coração e não sabe o que está lá dentro? Deus sabe tudo. Ele se agrada quando você se reconhece. Ele se agrada da verdade no íntimo, ou seja, que você fale a verdade para Ele com as suas próprias palavras, com a sua própria boca, e diga assim para Deus: ó Deus, eu queria que esse homem morresse, eu queria que ele fosse para o inferno. Se você não se sentir bem com isso, depois você pede perdão para Deus, mas coloca para Deus. Seja honesto diante de Deus. Deus ama a sinceridade, a verdade no íntimo. Rayane? Exatamente. Então, o que a gente pedir ou falar para Deus não vai mudar o decreto dele, porém é importante a gente ter essa prática. Exatamente. Por nós, Exatamente. por nosso relacionamento com ele. Exato. Se tiver que ser, vai ser. Se Deus tiver que matar ou deixar. Se ele fizer ou não fizer, nós não vamos saber. Mas, pelo menos nós colocamos diante de Deus e nós limpamos o nosso coração. Há uma limpeza quando nós confessamos. Aliás, confissão é uma coisa que eu estava conversando até com a Val essa semana. Nem sempre, quando você fala assim, preciso confessar para Deus, nem sempre é pecado. É confessar um sentimento que ainda não é pecado. É colocar para Deus: Senhor, eu confesso a Ti que eu tenho essa ira no meu coração contra aquela pessoa, por exemplo. Ou tentações. Você não pecou ainda, mas é uma tentação ali. Confessa: Senhor, eu tenho essa tentação nessa área, ajuda-me. Marcos? Isso. Seja feita a sua vontade. Exatamente. Essa é a maturidade que eu quero chegar, não cheguei ainda. Tem hora que eu não consigo ainda falar: seja feita a tua vontade, porque eu quero que a minha seja feita. Mas eu quero que Deus me amadureça também a ponto de chegar nesse ponto e dizer: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Isso. Então. Exatamente. Cezão? Quando a gente vê esse sentimento, por exemplo, em Davi, quando ele volta para ver o seu povo, e aí ele chega ali na situação onde tinha havido um ataque, tinham matado as pessoas, queimado as casas, aquela situação toda. E aí então ele ora ao Senhor, e busca do Senhor, perdão, Samuel, quando estava naquela situação ali. E ali a gente vê que antes de tomar qualquer atitude, há um momento de ira, depois passa-se essa primeira emoção, tem um quebrantamento, depois desse quebrantamento, buscar a direção certa, buscar Deus. Amém. A palavra de Deus, ela nos orienta nesse sentido. Amém. A questão é, como você está falando, o importante é nós buscarmos conhecer a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus, nós dependemos dele. Sim. Todas as áreas, cada direção tomar, Amém. cada situação que nós vamos agir, buscar a direção de Deus. Depender de Deus. Exatamente. Amém, Cezão. Busca sempre de Deus a direção. Eu vou propor mais uma aula. Esse assunto está tão gostoso que nós vamos fazer mais uma aula e vai ficar para o ano que vem, né? Como os irmãos, até o Pedrão aí me deu uma sugestão, né? Irmão, vamos mais devagar aí para a gente. Eu gostei da sugestão do Pedro. E a gente vai então um pouquinho mais devagar para que a gente possa debater mais, aprofundar um pouquinho mais e a gente possa aprender com mais detalhes, né? Então, de novo, vamos fazer uma análise de um texto. A tarefinha é a seguinte: de acordo com os que aprendemos sobre a ira, vou falar de novo sobre a ira. No contexto de relativos e absolutos, analise o texto abaixo. É um texto só, né? Na verdade, é o finzinho do capítulo 3 de Jonas, o último capítulo, e capítulo 4 de Jonas, inteirinho, tá? E responda as perguntas de Deus nessa passagem. Na verdade, é uma pergunta só que Deus faz, tá?
Se você juntar, você vai perceber que é uma pergunta só, mas tem o mesmo sentido, dividida, né? Ela dividiu em duas situações. Que Deus fez essa pergunta. Você vai responder para quem que Deus fez a pergunta, e você vai responder a pergunta, porque chega no fim do capítulo, não há resposta, né? Então você vai responder a pergunta. Tá bom? Guarde isso, fotografa aí, distribui para os irmãos, para a gente poder fazer essa análise aí, e vai ficar para 2023 a resposta disso aí. Não é mesmo? Bom. Davi, amém, Davi, amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, mais uma vez, traz luz e traz esclarecimento para nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos tudo isso e podermos praticar tudo isso, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito, porque sem Ele nada podemos. E ajuda-nos, assim, a continuarmos glorificando o Teu nome e sendo a expressão da Tua glória neste mundo, Pai. É o que nós desejamos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém.